Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou maquiadora e hoje eu vim sanar a dúvida de algumas pessoas que me pediram para gravar um vídeo de como neutralizar olheira. Se você tem aquela olheira que você se incomoda, que é mais funda, que você não sabe como neutralizar, você passa um corretivo, ela fica cinza. Então acompanhe o vídeo que tá cheio de dicas, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou começar com a base da Mari Maria. Se você não viu a resenha dessa base, eu vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhadinha no que eu achei dela. Eu sempre gosto de aplicar a base antes da aplicação do corretivo. Então eu vou com a esponjinha ou da forma que você preferir, com um pincel. Tanto faz aplicar a base como você aplicaria aí no seu dia a dia ou para sair, enfim. É importante dizer, a minha pele já está limpa e hidratada com os produtos que eu costumo usar. Eu já vou começar fazendo de forma diferente do tradicional. Eu particularmente não gosto de aplicar a base na região da olheira, porque senão vai ser mais uma camada de produto. Então digamos que eu aplique a base, aplique a camuflagem e aplique um corretivo iluminador. Vão ser 3 camadas de produto. Essa região abaixo dos olhos, ela já é mais fininha, já é uma pele mais fina, que tem mais tendência a craquelar, a marcar nas linhas finas. Então, quanto menos quantidade de produto eu coloco ali, melhor vai ser o resultado da maquiagem. Então, por esse motivo, eu não aplico base na olheira, eu deixo só por conta do corretivo mesmo. Base aplicada e minhas olheiras permanecem aqui, firme e forte. Antes de eu começar a questão da cobertura da olheira, eu preciso falar para vocês que nenhum produto vai cobrir 100%, por mais que aquele produto seja um produto grosso, o que acontece? Depois que você aplica ele, vai passar mais ou menos 1 hora, sua pele já absorveu parte desse produto e vai voltar a aparecer um fundo de mancha ou de olheira. Aquelas camuflagens bem grossas que o pessoal passa em tatuagem, assim, nas propagandas, se você faz isso e espera cerca de 1 hora, até menos, às vezes você vê que a mancha, a tatuagem ali já volta a aparecer, porque a pele ela vai absorvendo. Então, por mais que o produto tenha, digamos, 100% de cobertura, depois de um tempo ele já não vai ter mais, porque a pele vai absorver um pouco do produto. Então, é muito difícil a gente conseguir uma cobertura 100% de uma mancha, de uma olheira. A segunda coisa, como eu já disse, quanto mais produto você aplica, principalmente nessa região abaixo dos olhos, por ser uma pele mais fina, como eu já falei, mais chance tem do produto craquelar, do produto vincar. Se você tem uma pele mais madura, quanto menos produto você aplica, melhor. Menos chance vai ter de marcar nas linhas de expressão. Nos meus atendimentos profissionais, a maioria das vezes eu prefiro deixar uma cobertura um pouco mais suave, sempre conversando com a cliente, explicando para ela o que ela prefere, qual que vai ser o resultado se ela quiser uma super cobertura na olheira. Eu explico que vai marcar, porque às vezes você fala assim, eu vou cobrir toda a sua olheira, vamos esconder essa olheira. Só que a pessoa não quer essa região carregada de produto. Aí você cobriu a olheira dela, mas ela vai ficar meio chateada ali, não vai gostar tanto do resultado, porque ficou muito pesado. E, gente, essa pelezinha aqui é muito fina. Qualquer excesso de produto que você coloca, ele vai marcar, vai ficar aquele aspecto ressecado, carregado. E como eu disse, principalmente se for uma pele mais madura. Se é uma pele jovem, não tem nada de linha de expressão, pode carregar um pouquinho mais, não tem problema. Mas quanto mais madura a pele da pessoa, mais tem que ter esse cuidado. Ou se a pessoa gosta de uma cobertura forte, tudo bem, não tem problema. É tudo questão de você conversar ou do seu gosto se for na automaquiagem. Você gosta desse aspecto carregado ou você prefere uma cobertura mais suave, que ainda pareça um pouquinho de olheira, mas que fique mais suave a cobertura dessa região e o aspecto também. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre cobertura de corretivo, sobre corretivo, tem duas coisas. Tem a parte da camuflagem, que você quer neutralizar, que você quer camuflar alguma mancha, alguma olheira, e tem também a parte da iluminação. Quando a gente fala sobre corretivo, a gente já imagina aqueles vídeos do YouTube, do Instagram, a pessoa aplicando um corretivo super claro nessa região. Isso nem sempre funciona, tá? Muitas alunas minhas de automaquiagem vêm com essa dúvida, vêm com esse vício de aplicar um corretivo mais claro e eu sempre mostro para elas como
isso pode ser prejudicial, pode dar um efeito contrário ao que ela quer. Por quê? Se você tem uma pele sem olheira, se você foi abençoada por Deus, você pode aplicar um corretivo mais claro, fazer aquela questão da iluminação sem problema nenhum. Mas se você tem a olheira, uma olheira forte, uma olheira roxeada, uma olheira amarronzada, e você vem com um corretivo mais claro, essa olheira ela não vai cobrir, ela vai acinzentar. Eu vejo muitas pessoas com essa parte toda acinzentada. Por isso que a aplicação só do corretivo iluminador, do corretivo mais claro, não funciona. Quando a gente tem uma olheira com cor, roxa, marrom, seja qual for a cor, a gente precisa primeiro neutralizar para depois iluminar. Claro, gente, isso se você não se incomoda com a sua olheira, se você não quer tanta coisa no dia a dia, você não precisa fazer isso. Mas se você se incomoda com a sua olheira, se você quer um resultado melhor, ou até mesmo para uma festa, para algum outro evento mais importante à noite, aí é legal fazer uma cobertura um pouco maior. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre a questão da colorimetria. Colorimetria é o seguinte, se você pega o círculo cromático, vou tentar deixar aqui a imagem, as cores opostas, elas neutralizam uma a outra. Então, se você ver lá no círculo cromático, o verde é oposto ao vermelho. Se você misturar o verde com o vermelho, ele vai neutralizar, ele vai formar marrom. Pega lá a tinta. Eu tenho um vídeo muito legal sobre colorimetria usando os BT Velvets da Bruna Tavares, que eu expliquei um pouquinho essa questão de colorimetria e criei um corretivo só com cores coloridas ali. Então, a gente tem que entender assim, que o vermelho, o azul e o amarelo, que são as cores primárias, elas misturadas vão formar o marrom, elas vão se neutralizar formando o marrom. Então, o vermelho é uma cor primária. O verde é a mistura do azul com o amarelo, certo? Azul com amarelo forma verde. Então, a gente está misturando as três cores primárias. O verde em cima de uma mancha vermelha, ela vai neutralizar. Se você pega a tinta, você mistura e neutraliza. Em cima da pele não é assim que funciona, porque se a gente coloca um corretivo amarelo, por exemplo, em cima de uma olheira roxa, ela não vai se misturar com o roxo da olheira, certo? Então não funciona que nem a mistura da tinta. Porque o teu roxo, ele não se mistura, o roxo da olheira não se mistura com o amarelo do corretivo. Então, você aplicando o corretivo amarelo, você vai acabar criando outra mancha. O que funciona na maquiagem? É você usar produtos com o subtom que você precisa da colorimetria. Calma, vou explicar melhor. Por exemplo, eu tenho aqui a olheira bem arroxeada nesse meu canto interno. Se eu aplico um corretivo super amarelo, ele vai criar outra mancha. Depois eu vou precisar de mais corretivo do tom da minha pele para cobrir esse amarelo, ou de mais base, enfim, vai acabar carregando muito essa região, ou até sempre fica aquele fundo amarelado. Já viu aquelas pessoas que usam esse corretivo amarelo e você vê um amarelado assim na olheira? Não fica tão bonito. Então o que eu faço, Juliana? O que funciona? Para minha olheira aqui mais arroxeada, por exemplo, eu preciso de um corretivo com um subtom amarelo. Se eu usar o amarelo puro, um amarelo muito forte, como eu falei, vai criar outra mancha. Mas se eu uso um corretivo no tom da minha pele com subtom amarelado, aí vai me ajudar. A gente tem que entender que tom é diferente de subtom. O tom, digamos, eu tenho o tom da pele bem claro, tem gente mais morena, tem gente negra, e o subtom, tem gente com um subtom mais amarelado, mais rosado, mais oliva, então é diferente. Aqui no caso da olheira roxa, como eu já falei, eu preciso de um corretivo que seja do tom da minha pele, que seja claro como eu, só que com um fundo amarelado. Conseguiram entender? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Eu tenho dois tons de olheira. Aqui no canto interno, ela é bem roxa, e aqui no canto externo eu tenho uma veia. Como eu sou muito clara, as minhas veias aparecem muito. Então aqui eu tenho uma veia azulada, que ela acaba se misturando com a olheira e dá uma impressão ainda maior de olheira. Então, se eu usar o amarelo em cima do azul, não vai funcionar. Amarelo em cima do azul vai dar uma impressão meio esverdeada ali pra minha veia. Se a gente pega o círculo cromático, a cor oposta ao azul é o laranjado. Eu vou colocar um laranjado aqui, vai funcionar? Não, ele vai criar outra mancha que depois eu vou precisar de muito mais produto para cobrir esse laranjado. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um corretivo com fundo salmão, entenderam?
Então, na região da parte roxa aqui da minha olheira, eu vou usar um corretivo com fundo amarelo e na parte azulada da veia eu vou usar um corretivo com fundo salmão. E também você não precisa ter todos os corretivos com todos os subtons. Você pode criar o seu próprio corretivo. Então usa o corretivo que você já tem em casa, pode ser aquele mais iluminador e mistura com alguma coisa. Se você tem a olheira mais roxa, mistura com alguma coisa amarela. O BT Velvet funciona muito para isso, é muito legal. Se você tem uma olheira mais azulada, mistura com um pouquinho pode ser até de um batom líquido mate vermelho, bem pouquinho assim para dar um tomzinho alaranjado e sempre acompanhando o tom da sua pele. Eu sou bem clara, então os subtons, o meu corretivo precisa ser bem claro. Se você é mais morena, o subtom ele tem que acompanhar o tom da tua pele. Espero que deu para entender toda essa explicação teórica, mas é muito importante a gente entender o porquê das coisas, né? Senão eu vou só colocar o corretivo aqui e vocês não vão entender. Aí você tem uma olheira de outra cor e não vai saber o que vai funcionar. A olheira marrom já é um pouco mais diferente. Tem muita gente que sofre um pouco com isso. A olheira marrom, normalmente, ela puxa para um acinzentado, para uma cor mais fria. Principalmente quando você coloca um corretivo mais claro, fica super cinza a olheira. O que você faz? Para você dar uma esquentada, a cor cinza é uma cor fria. Então você precisa dar uma esquentada para não ficar esse fundo acinzentado. Como que a gente vai esquentar? Com cores quentes, pode ser o laranjado, pode ser o vermelho, pode ser o coral, pode ser o salmão, tudo depende do tom da sua pele. Se eu, clarinha, por exemplo, tivesse uma olheira marrom, eu ia ter que usar um salmãozinho, um corretivo com um leve fundo alaranjado. Se você tem uma pele mais morena, você já pode usar um corretivo um pouco mais coral. Se você tem uma pele negra, você pode usar um pouquinho mais avermelhado. O batom vermelho ajuda muito, porque você pode ir misturando com o seu próprio corretivo, como eu já falei. Após você ter aplicado esse corretivo, a olheira marrom ela exige um pouquinho mais ali de cobertura. Então, você aplica esse corretivo com o subtom e depois você pode aplicar um corretivo iluminador do tom da sua pele mesmo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Já dá um like nesse vídeo se você tá gostando das dicas e já se inscreve no canal também. Então vamos lá, vou precisar de 2 corretivos, um com fundo amarelado e um com fundo mais salmão, mais alaranjado. O corretivo amarelado que eu vou usar é esse da MAC. A MAC ela tem aquela questão das cores, o NC é com fundo mais amarelado, o NW com fundo mais rosado, então é bem legal. Esse aqui que eu tenho é o NC20, então ele é do tom da minha pele, ele é claro como a minha pele, só que ele tem um fundo mais amarelado. Então é ele que eu vou usar para dar uma neutralizada nessa parte mais arroxeada que eu tenho. Para a parte mais azulada que eu tenho aqui da veia, eu preciso, como eu falei, de um corretivo com fundo salmão. Esse corretivo da Ruby Rose aqui, na verdade, é o do Sculpt. Ele vem com a cor chantilly e com a cor avelã. Eu sempre misturo os dois porque esse aqui é bem claro, então eu não gosto muito do efeito. Prefiro misturar os dois. Quando eu misturo os dois, ele sempre fica com um fundo mais salmão, ele tem esse subtom mais voltado para o salmão, então é ele que eu vou usar. Outro corretivo muito legal também é o da Tracta, que eles têm um subtom mais rosado, mais salmão. Coloquei aqui o corretivo da MAC, o NC20 que eu falei pra vocês, com fundo amarelado. Vou pegar com um pincel pra me ajudar e vou aplicar bem em cima da minha olheira. Aqui arroxeado, ó, pego nesse cantinho, que normalmente é mais profundo por causa da olheira, dessa impressão de fundo. Vou aplicar só em cima do roxo. Aqui no azul ele não vai funcionar muito bem, ele vai criar ali um pouco, dar uma impressão de esverdeado. Aí, gente, eu vou dar uma dica muito legal pra vocês. Quando você tem aquele corretivo que não tem uma cobertura tão alta, que você aplica e quando você vai espalhar com a esponjinha, parece que some toda a cobertura do corretivo. Aplica ele, espera ele dar uma secadinha e depois vem dando o acabamento que você vê como potencializa a cobertura dele. Isso não funciona se o seu corretivo seca muito rápido, porque você vai aplicar, ele vai secar, quando você vier dar acabamento, ele vai criar buraco, vai criar mancha. Gente, acabaram de começar a cortar grama aqui na frente, então se aparecer algum barulho, ignorem. Então, voltando, esse corretivo da Ruby Rose, ele é assim, ele seca super rápido. Eu não consigo ter esse tempo de esperar ele dar uma secada para dar acabamento, porque ele abre buraco, ele seca demais,
não funciona. Então tem que tomar cuidado também. Ó, então com a esponjinha eu vou dando acabamento aqui nesse corretivo da MAC. Esse corretivo da MAC, gente, ele é muito, muito, muito bom. Ele é caro, mas ele rende bastante, ele dura bastante. E agora vamos para o azulado que eu tenho aqui. Vou pegar então esse corretivo da Ruby Rose, que é o do Sculpt. Como eu falei pra vocês, ele seca muito rápido e eu sempre misturo as duas cores. Às vezes só de aplicar uma cor e depois aplicar a outra, já secou, na hora de espalhar eu já tenho dificuldade. Então eu já tiro o pincel assim e aplico bem rapidinho, do acabamento bem rapidinho pra não dar tempo dele secar. E pronto, gente, ó, veia azul neutralizada. Você pode finalizar por aqui mesmo, finalizar a sua maquiagem do jeito que você gosta, mas eu ainda vou aplicar um corretivo iluminador. Isso é legal se você tem um evento mais à noite ou se você vai tirar foto para uma maquiagem mais elaborada. Então, de corretivo iluminador eu vou usar esse da Vizela, que ele é um pouquinho mais claro que a minha pele. Como eu falei, se eu aplicasse direto esse corretivo mais claro, sem neutralizar, a minha olheira, ela ia acinzentar. Então, primeiro eu faço a neutralização e depois eu venho com o corretivo iluminador. Aplico só no cantinho aqui. Não precisa levar ele inteiro. E esse efeito de iluminação, gente, faz uma diferença para foto. É muito legal se você vai fazer algum ensaio fotográfico, porque tudo que é mais claro a gente projeta pra frente. Então, se você tem uma olheira mais funda, camufla primeiro e vem com um corretivo iluminador que vai jogar pra frente essa parte e você não vai ficar com a tua olheira tão funda. E sempre aplica o corretivo mais claro só nesse cantinho de dentro aqui, porque daí com a esponjinha ela espalha aqui pras extremidades. Se você aplica o corretivo claro toda nessa região aqui, quando você vem com a esponjinha, ela vai espalhar para muita parte do seu rosto e vai acabar deixando você branca, mais clara, com cara de fantasma. Então tem que tomar cuidado. Nossa, gente, tá batendo um sol aqui. Espero que não esteja alterando muito a luz. Mas eu vou finalizar aqui a minha maquiagem agora com pó, um blushzinho, um rímel, só pra finalizar o vídeo com vocês. Só vou comentar aqui um pouquinho com vocês sobre o pó. Nessa região da olheira, que é uma região mais fininha, que acumula mais, que marca mais, como eu já falei 400 vezes, procura usar um pó fininho, aquele pó translúcido. Não usa aquele pó branco, que daí você corre risco. Você pode usar um com fundo amarelado ou um com fundo mais rosado, dependendo aí do subtom que você precise. Eu vou usar esse aqui da Make More. Ele é um pozinho que ele tem leves partículas de brilho, pó compacto. Se você vem aqui abaixo dos olhos, ele vai carregar demais, vai dar uma impressão super ressecada. Então eu gosto de vir com um pincelzinho pequenininho assim e aplicar concentrando bem aqui, ó, pra selar bem esse corretivo, não criar vinco e deixar bem selado pra durar por bastante tempo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aproveitado as dicas. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, dá um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. Um beijo e até o próximo. Tchau!